Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, vou falar pra vocês que não tá sendo fácil, é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, mas eu vou gravar e vou postar, gente, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho do que já aconteceu comigo, eu espero que de alguma forma esse vídeo chegue pra pessoas e dê esperança pra essas pessoas. Se caso você, que tiver assistido esse vídeo, tiver passando pelo que eu passei, ou já tiver passado e tiver sem esperança, eu quero te falar que Cristo é a esperança e que vai dar tudo certo. Não tenha medo. Hoje eu vou falar sobre um assunto delicado que é sobre a violência doméstica. Gente, eu e minha mãe e meu irmão moramos em abrigo por meses. E quando eu fui pro abrigo, eu estava grávida. Grávida de 2 meses. Eu engravidei com 15 anos, tá? E tive meu filho com 16. Bom, pessoal, por que a gente foi pro abrigo? Por causa que minha mãe sofreu violência doméstica do meu pai de sangue, que hoje não é mais vivo, tá? Ele faleceu, já faz alguns anos. E bom, gente, a gente não morava aqui na praia, a gente morava em São Paulo. Em específico, morávamos... Já morou em um monte de lugar, né? Mas o último lugar que a gente morou era Palhelheiros. Gente, minha mãe, ela sempre sofreu violência doméstica. Ela se envolveu com meu pai com 14 anos de idade. Ela engravidou de mim com 14 anos e me teve com 15 anos de idade. E minha mãe tinha uma dependência emocional muito grande no meu pai. Meu pai, quando minha mãe engravidou de mim, meu pai tinha 15 anos, minha mãe 14. E quando eu nasci, meu pai tinha 16 e minha mãe 15. Bom, pessoal, minha mãe sofreu violência doméstica, sofria desde que eu nasci, tá? E eu quero falar pra vocês que um agressor dá sinais. E meu pai, pelo que minha mãe me disse, tá? Meu pai já dava sinais quando ela estava grávida de mim. Foi assim, minha mãe engravidou do meu pai e foi morar com ele. E minha mãe falou pra mim que ele trancava ela grávida. Então ele saía pra trabalhar, ele trancava ela. Então se ele ficasse o dia inteiro na rua, era o dia inteiro ela trancada. Então ele já dava sinais. Só que minha mãe era muito ingênua. Minha mãe era muito imatura. E ela achava que aquela demonstração de ciúmes, de trancando ela, essas coisas, ela achava que era amor, que era porque ele era louco por ela. E sim, ele era louco por ela, mas não de uma forma certa. Então, assim, um agressor, ele sempre mostra antes. Você não descobre que ele é agressor quando ele bate em você. Não. Ele vai dar sinais antes, querendo te controlar, mudando, querendo que você mude seu jeito, querendo que você mude o jeito que você se veste, querendo te controlar. Entende? Bom, antes de tudo, o meu pai, ele era um bom pai, tá, gente? E a minha mãe, tá? Ele era um bom pai, tanto que, gente, talvez muitas pessoas não entendam, mas ele me arrumava pra ir pra escola, ele fazia Maria Chiquinha em mim, cuidava de mim, me buscava na escola, me levava pra casa. Não era todo dia, mas ele fazia isso sempre, ele queria estar presente. Ele era presente, sim, na minha vida. Ele era um pai coruja, que cuidava de mim, sabe? E tudo que acontecia, que eu fosse falar pra ele, ele queria resolver, ele corria atrás pra resolver. Teve um período que minha mãe, ela não tava bem psicologicamente. Automaticamente, ela não conseguia cuidar de mim direito, porque ela não tava bem psicologicamente. E eu super entendo, gente, porque eu vi o que minha mãe viveu. É um ser humano. E tudo que ela viveu mexeu com ela. E, por um período, quem cuidava de mim era meu pai. Eu falo cuidava assim, gente, pra me arrumar pra ir pra escola, pra me buscar, pra me levar, enfim. Só que ele era um péssimo marido. Minha mãe viveu com ele durante 16 anos. E durante esses 16 anos, ela sofreu agressão. Psicológica, física, todos os tipos de agressão que você pode imaginar, ela sofreu. Todos, sem exceção.
todo tipo de abuso psicológico, físico, ela sofreu, tá? Vi várias vezes meu pai batendo nela. Eu vi várias vezes ele controlando ela, querendo controlar ela. Não passa batom, para que passar batom? Pra que se arrumar toda? Tanto que, gente, teve um período que a minha mãe, ela não parecia mais a mesma. Minha mãe tava feia, gente, que ela não se cuidava. Ela tava o cabelo ralo por causa de tudo que ela tava passando, todo o estresse, sabe? Tudo aquilo. Ela começou a ficar cabelo ralo, caindo. Minha mãe não se cuidava mais, não passava maquiagem. As roupas, ela não podia mais vestir a roupa que ela queria. Tinha que ser aquelas roupas velha, larga, entendeu? Minha mãe... E outra coisa, gente. Minha mãe, ela intercedeu muito pela vida do meu pai, viu? Muito. Então, assim, gente, minha mãe, eu vi muita coisa que ela viveu. Praticamente tudo. Então, assim, cuidado com que você se relaciona. Cuidado. Cuidado. Presta atenção nos sinais. Não se relaciona com a pessoa e já vai morar junto. Sabe? Presta atenção nos sinais, porque dá sinais. Sabe? Dá sinais, sim. Como é que foi essa trajetória para parar no abrigo? A gente foi pro abrigo já por conta disso, por conta que minha mãe sofreu violência doméstica e corria risco de vida. E já tava num nível, gente, que a qualquer momento um ou outro ia acabar perdendo. Entendeu? Um ou outro ia acabar. Entendeu? Então, assim, já tava no limite. E eu tava me vendo numa situação que eu ia acabar vivenciando isso. Eu não queria, eu preferia estar longe. E eu não queria viver mais aquilo, gente. Eu tava grávida do Anthony, entendeu? Eu tava grávida dele. E eu não queria que meu filho nascesse nesse ambiente. E o que aconteceu? Peguei a última agressão que ela teve. Eu peguei, falei pra ela: mãe, estou indo embora. Se você quiser ter filha, continuar tendo filha, você vai vir comigo, senão você vai ter que me esquecer, porque eu não vou mais ficar aqui. Eu fiz isso no mesmo dia que ele agrediu ela a última vez. Tá bom, pegamos. Ela pegou e falou: não, vou também, filha. Só que minha mãe pensou que eu tinha falado aquilo, que depois eu ia esquecer e pronto. Por quê? Gente, tem muita gente que critica, que pega e fala: ah, tá vivendo isso porque quer. Ah, tá, por que tá ainda com a pessoa? Gente, a pessoa quando vive anos sofrendo abuso psicológico, abuso físico, violência doméstica, a pessoa cria uma dependência emocional do camarada que vocês não têm noção. Só tem noção quem viu, cresceu num lar assim e quem viveu isso. Então, para a pessoa conseguir se libertar dessa dependência emocional, é muito difícil. Tirando que o agressor, ele sempre põe a pessoa para baixo. Ele fala palavras, ele convence a pessoa que só ele vai querer ela, que ninguém mais vai querer ela, que ninguém mais vai aguentar ela, que ela tem sorte de ter ele. Um agressor sempre faz isso, entende? Que a minha mãe não foi diferente. Então, pra ela sair desse relacionamento foi difícil. Minha mãe fugiu, foi 2 ou foi 3 vezes, se eu não me engano. Uma vez ela foi pro Rio de Janeiro, aí ela descobriu que tava grávida lá do meu irmão e voltou. Teve outra vez que minha mãe foi minha tia, que no caso é tia-avó que fala, né? Que é a irmã da minha avó, abrigou minha mãe. Minha tia, vou falar o nome dela, minha tia Lala. E ela foi uma bênção na minha vida. Uma bênção mesmo, vocês não têm noção. Acho que nem ela tem noção disso. Mas outro dia eu vou contar o porquê que minha tia foi uma vez na minha vida. Eu já falei isso pra ela, não sei se ela vai lembrar. Não sei nem se ela vai ver esse vídeo. Mas enfim. E ela brigou minha mãe na casa dela, entendeu? E aí, nessa época que ela brigou minha mãe na casa dela, meu pai foi preso. Minha mãe fugiu de casa. Acho que na mesma semana, ou acho que não passou nem de uma semana, não passou, acho que foi uns 15 dias. Meu pai uma pessoa e se entregou pra polícia e foi preso. Sim, foi preso. Porque uma pessoa
E eu tava na casa da minha avó por parte de pai. E aí minha avó pegou, eu acho que eu fiquei lá só uma semana quando aconteceu isso. Minha avó pegou e me levou pra casa da minha avó por parte de mãe. Minha avó por parte de mãe sabia onde minha mãe tava. E no mesmo dia, foi no dia seguinte. No dia seguinte, minha tia Lala foi lá me buscar. E aí eu fiquei lá com a minha mãe na casa da minha tia Lala. Isso, gente, foi antes da minha mãe engravidar do Iago, tá bom? Porque foi isso primeiro, e depois ela voltou com meu pai. Aí fugiu outra vez, depois voltou e depois fugiu de novo pro Rio de Janeiro e descobriu que tava grávida e voltou. Só pra vocês entenderem. E aí, enfim, voltando. A gente pegou nesse último dia, na época tinha uma casa não, né? Um lugar que era pra isso. Tinha até a placa falando, se você sofre violência doméstica, ligue 190 ou precisa de ajuda, diz que... Aí tava lá o número e também falando que ali era uma casa pra pessoas que sofriam violência doméstica. Minha mãe tinha visto, eu não. E aí, o que a gente fez? No dia seguinte, a gente pegou um monte de currículo, fingimos que a gente ia sair pra entregar currículo, entendeu? E não saímos com documento, com nada pra ele não suspeitar. Saímos só com a roupa do corpo e currículos na mão. E aí a gente foi pra lá. Conversamos com a mulher, minha mãe tava toda marcada. Tava cheia de calo na cabeça, porque meu pai deu um monte de coronhada na cabeça dela. A coxa dela tava roxa por causa que ele deu um monte de pisada nela. Ele deixou ela toda arrebentada, entendeu? Quando a moça viu, a moça até abriu o olho e falou, não acredito. E eu falei tudo que aconteceu. Aí que ela ficou mais chocada ainda. E aí o que aconteceu? Ela pegou, nos mandou para um abrigo sigiloso temporário, que a gente ficou 15 dias, que foi na Vila Mariana. Aí lá na Vila Mariana eles acharam uma vaga em um outro abrigo, que é temporário, porém podia ficar bastante meses. Aí a gente pegou e foi pra lá, que foi pra... Deixa eu tentar lembrar o nome. Pra Casa Verde. Foi lá em Casa Verde, Zona Norte, se eu não me engano, é Casa Verde. Aí a gente foi pra lá. Tava grávida de 2 meses, tá, gente? A gente foi pra lá, pra esse abrigo. E lá ficamos alguns meses. Eu não me recordo exatamente quantos meses. Deixa eu ver, eu fui pra lá, eu tava com 2 meses. 2 meses e 15 dias. Eu saí de lá, gente, eu tava grávida de 6 para 7 meses. Não, tava grávida de 7 meses. Isso, tava grávida de 7 meses do Anthony, quando eu saí desse outro abrigo que era lá na Casa Verde. Vou explicar pra vocês um pouco o que é o abrigo sigiloso. Talvez muitas pessoas não saibam. O abrigo sigiloso, gente, ele não é que nem o abrigo temporário, ou que nem o abrigo aberto, né? Que você pode sair, tem horário pra voltar, enfim, não é assim. O abrigo sigiloso, você só sai se tiver autorização da diretoria de lá. Você só sai... Minha mãe, ela tinha arrumado um emprego, ela morando lá. A gente morando lá no abrigo temporário. Esse aqui a gente tava de meses, né? Que podia ficar até meses. E minha mãe tinha arrumado um trabalho. Minha mãe teve que mostrar onde era o trabalho. Teve que passar o número de telefone lá do trabalho. Teve que falar com a dona do estabelecimento. Falar que morava no abrigo sigiloso, que não podia mexer em telefone, que isso, que aquilo. Corria risco dela perder o emprego, porque não era todo mundo, tá, gente? Que ficava com pessoas que sofriam violência doméstica, que tava fugindo do marido, do ex-marido, porque as pessoas têm medo, e eu entendo, entendeu? E aí, graças a Deus, ela não mandou minha mãe embora. A diretora pegou, foi lá, falou com ela, falou tudo que a mãe não podia fazer, e se ela fizesse, a gente ia ser expulsa do abrigo e ia pra outro abrigo, por causa que eram muitas mulheres que sofriam violência doméstica que moravam juntas, entendeu? Então, se minha mãe entrasse em contato com meu pai, ou com alguma outra pessoa e falasse aonde a gente estava, o endereço, corria risco, gente. Não só minha mãe, mas sim as outras mulheres também, entende? Tanto que, na escola que eu estudava, lá na Casa Verde, eu não podia falar. Tipo, meus colegas de escola, eu moro... o número da casa que eu moro é tal. Eu não podia falar.
Realmente, gente, a gente às vezes não tem noção, mas tem cara que é louco demais, entendeu? Eu conheci tantas mulheres lá, conheci tantas histórias, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Então, assim, se você tá vendo algum sinal de que a pessoa que você está é um cara maluco, um agressor, ei, procure ajuda. Procure ajuda, porque talvez não dê tempo, entendeu? Há casos e casos, gente. Eu conheço pessoas que foi restaurada, entendeu? Homem que era agressor não é mais, mas eu entendo, gente, eu tenho maturidade pra entender que há casos e casos. Eu tenho maturidade pra entender que a pessoa pra mudar, ela tem que querer mudar, entendeu? Eu não tô aqui generalizando tudo, mas também eu não vou vir aqui falar pra você ficar num relacionamento assim que você tá correndo risco de vida. Saia disso, procure ajuda. Se você não tem ajuda de familiares, procure algum acolhimento para mulheres que sofrem violência doméstica. É só pesquisa que você vai achar e vai correr atrás, entendeu? Nesse segundo abrigo eu vi muitas mulheres, tá, gente? Que não aguentava. Porque morar em abrigo, principalmente abrigo sigiloso, não é fácil, viu? É um monte de mulher que viveu anos sofrendo agressão. Um monte de mulher que quer resolver tudo na agressão também. Por quê? Viveu anos assim, tudo era resolvido na porrada, entendeu? Então, assim, eu sei o que minha mãe viveu, entendeu? Muita gente pode pensar, mas ela viveu 16 anos, mas por que, gente? Uma pessoa que sofre violência doméstica, ela tem uma dependência emocional gigante. E ó, que eu nem sou psicóloga, viu? Eu sei disso porque eu cresci num ambiente assim, que eu vi meu pai abusando da minha mãe psicologicamente, agredindo ela também, não só verbalmente, mas também fisicamente. Ele era manipulador, sim. Comigo, não, mas com a minha mãe era. Tanto que tinha vezes que eu até falava, eu batia de frente às vezes com ele. Minha mãe tava se maquiando, aí ele falava, pra que isso? Pra que isso, maquiagem? Sei que ela falava, ela tem que se arrumar mesmo. Oxi, as mulheres da rua não é bonita de maquiagem? Eu falava pra ele, as mulheres da rua, pai, não é bonita de maquiagem? Ela tem que se arrumar mesmo. Mãe, passa a maquiagem, tem que se arrumar mesmo. Entendeu? Muitas das vezes eu batia de frente com ele, entendeu? E ele assim, não vinha pra cima de mim essas coisas não, entendeu? Eu já apanhei dele na minha vida toda 3 vezes só. 2 vezes eu mereci, que foi coisas que eu aprontei. Uma vez não, teve outra vez que não. Mas depois eu vou deixar essa história pra outro dia. E assim, gente, a gente foi pra abrigo por causa disso. Aí vivemos, eu tava grávida 2 meses, 15 dias. 2 meses eu fui pra um abrigo, fiquei 15 dias em Vila Mariana. Depois fui pro outro abrigo e eu fiquei lá, eu tinha até 7 meses de gestação. De lá, eles me enviaram eu, minha mãe e meu irmão pra outro abrigo, que foi na Moca. Isso, na Moca, tá, gente? Moca, se não me engano, é Zona Leste, né? Não me lembro se é Zona Leste, eu sei que foi na Moca que a gente foi. Também abrigo sigiloso. Lá a gente não ficou muito tempo. Lá eu fiquei até meu filho nasceu, eu fui pro hospital. Continuei lá depois também no abrigo. E eu fiquei lá, eu saí de lá, meu filho tinha 17 dias de vida. Yasmin, como você saiu de lá e como você parou na praia? Vamos lá, gente. A gente não tinha nenhum parente por aqui. Na verdade, minha mãe tinha um só, tem ainda, que mora aqui na Praia Grande, que é um tio dela. Porém, eu nunca falei com ele, nunca vi ele. Na verdade, uma vez a minha mãe me mostrou ele, que ela viu ele, mas ela ficou com vergonha de falar com ele. Eu esqueci até o nome dele, mas tem um tio. Quando a gente, veio pra cá, tinha um tio. Agora tem mais algumas pessoas que moram aqui na praia, que é parente, mas na época só tinha um tio. Enfim, mais ninguém. Vou tentar explicar o máximo possível para que vocês entendam. E, através disso, quero que vocês entendam que foi Deus, tá? Isso aqui foi Deus.
Gente, meu filho Anthony nasceu com 8 meses, tá? Eu tava 8 meses de gestação. Ele nasceu prematuro, o Anthony. E aí, quando fui ter ele, tá bom, fui ter ele. No quarto de pré-parto que eu tava, tinha uma moça que morava aqui no litoral. Que mora ainda. Acredito que mora ainda ela. Eu não tenho mais contato com ela. Tinha uma moça que morava aqui no litoral, ou mora, enfim. Que foi ter filho lá. E aí, o que aconteceu? A gente caiu no mesmo quarto junta, tá? De pré-parto. Aí eu tive meu filho, depois no quarto, a gente caiu de novo num quarto de pós-parto, no mesmo quarto juntas, e ainda para ajudar, a gente ficou uma cama do lado da outra. E aí eu lembro que essa moça, eu não vou expor nomes, gente, porque eu não sei se ela fosse ver se ia gostar. Enfim, vou expor o nome só de uma pessoa, tá? Uma moça, a moça que tava lá, que teve filho, caiu no mesmo quarto que eu, na cama do lado. E a mãe dela, que o nome da mãe dela, o apelido dela é Tia Lena. Muita gente conhece ela aqui no litoral. E ela foi um canal de bênção na minha vida e na vida da minha mãe. Ela foi usada por Deus pra gente recomeçar. E vocês vão entender por quê. Vamos lá. Ela, gente, tava lá. E aí eu lembro que tava minha mãe também lá junto comigo. E a Tia Lena ficava chamando ela pra ir comprar alguma coisa pra comer, pra ir pra rua pra comer alguma coisa na rua, por causa que a comida do hospital era ruim. E aí o que aconteceu, gente? Minha mãe, eu já tava, gente, por aqui já, que eu já tava meses morando em abrigo, eu não aguentava mais. E sabe, eu queria recomeçar mesmo. E aí eu lembro que a moça ficou insistindo, a minha mãe ficou tentando disfarçar, porque a gente não podia falar, tá, gente? Que morava em abrigo. E aí eu lembro que eu surtei, gente. Eu peguei e falei tudo pra moça. Aí eu falei, moça, sabe por que ela não vai comprar? Por causa que a gente mora no abrigo. Aconteceu isso. Aí eu contei tudo, gente, tudo. Era como se eu tivesse, gente, já no meu limite de tudo aquilo que eu tava vivendo. Eu precisava falar. Aí eu falei, contei tudo pra moça. Gente, aí essa moça pegou, passou o número dela pra gente, escreveu no papel, passou. E falou que se a gente quisesse, ela falou que morava aqui no litoral. E se a gente quisesse, ela ia ajudar a gente. Ela ia pagar aluguel pra gente até a gente como é o nome? Até a gente se ajeitar. E aí, eu fiquei com medo, aí na hora de falar, tá bom, nós voltamos pro abrigo. Gente, só durou, gente, alguns dias lá, entendeu? Porque saí de lá, meu filho tinha 17 dias de vida. E aí, a gente pegou, eu não tava aguentando mais aquilo, viver presa, não podia sair pra nada, não podia sair nem pra tomar um sol, gente, com ele, sabe? Eu não podia sair pra fora pra andar um pouco, eu já tava cansada. E, gente, os abrigos eram casa grande, entendeu? Com um monte de mulher. Imagine, ficar meses presa. Eu só podia sair, antes de eu ter meu filho, eu só podia sair pra ir pra escola e voltar. Só. Entendeu? Não podia sair pra mais nada. Teve um período no segundo abrigo que eles deixavam ir na praça ainda. Mas tinha hora pra ir e hora pra vir. E a praça era praticamente do lado. Mas depois foi proibido, a gente foi proibida de sair. Eu e minha mãe, as outras mulheres saíam, entendeu? Voltando pro último abrigo. Eu lembro que eu não aguentava mais, falei pra minha mãe, vamos falar com a diretora. Vamos falar com a diretora e vamos falar. Eu não quero ficar mais aqui, vamos embora daqui. E assim, gente, eles não podiam obrigar a gente a ficar lá, tá? Todas as mulheres que queriam sair, podia, entendeu? Podia sair embora. E se ficasse lá, ia ter que seguir as regras, enfim. E aí o que aconteceu, gente? Aí a gente passou o número pra ela, expliquei tudo o que aconteceu. Falei, entendeu? Falei que eu disse. Falei que a mulher, entendeu? Ofereceu ajuda. Aí damos o número pra diretora. A diretora ligou pra mulher, conversou com a mulher. E aí, gente, marcamos. Pegamos todas as coisas. Aí não podia se encontrar lá no abrigo, porque ela não podia saber onde era o abrigo. O abrigo, entendeu? Não podia saber qual era o abrigo, onde era. Porque não tinha uma placa, as casas não estavam escrito abrigo sigiloso, não. Era mesmo uma casa já pra não ter suspeita que era um abrigo ali, entendeu? E aí, gente, a gente marcou pra ir, se eu não me engano, foi perto de uma praça que tinha lá. Na Moca mesmo, tá?
Aí a diretora pegou o carro, colocou nossas coisas, levou a gente pra lá, levou um papel, fez a tia Lena assinar esse papel, que era de responsabilidade, né? Tipo assim, que a nossa vida agora, ela era responsável. Se acontecesse alguma coisa, entendeu? Era a responsabilidade dela, entendeu? Aí pegamos e fomos, gente. O primeiro lugar que eu morei foi em São Vicente. Foi ali na frente da padoca. Eu tô falando assim porque vai que alguém que mora ali no Quarentenário, né, assista esse vídeo. E a primeira casa que a gente morou foi ali na frente da padoca. Era um sobrado que é na frente da padoca. A tia Lena, ela pagava o aluguel, fazia a compra pra gente, entendeu? Enfim, gente. Aí o que aconteceu? Começou a ter alguns probleminhas, não com a tia Lena, né? Eu não vou expor aqui o que tava acontecendo. Teve alguns problemas, né? Sim. E aí eu conversei com a minha mãe. Mãe, a gente já tava acho que uns... Deixa eu ver, quando fui pra lá, o Anthony tinha 17 dias de vida. Nós já tava alguns meses já, entendeu? Tanto que o Anthony, ó, a gente saiu de lá, o Anthony tinha 5 meses. 5 ou era 4, ia fazer 5 meses, não me lembro, não me recordo exatamente assim. Ou era 4 ou era 5 meses que Antônio tinha. Quando a gente saiu da aba da tia, entendeu? Da tia Lena. E aí, gente, o que aconteceu? A gente pegou, a gente só tinha Bolsa Família. Eu tinha arrumado um trabalho que era pra mim, pra fechar contratos de plano de saúde. Entendeu? E aí, eu tinha que ficar andando de porta em porta, de segunda a sexta. Enfim, arrumei esse trabalho e eu só ganhava por comissão lá. Então, se eu andasse o dia inteiro e não fechasse nenhum contrato, eu não ganhava nada. Enfim, aí a gente tinha o Bolsa Família, que na época era 300 e pouco, 350, se eu não me engano. E a gente já tinha achado uma casa de 2 cômodos por 300 reais. Aí eu falei, mãe, vamos? Aí a gente conversou com a tia Lena ajudou, a gente ainda deu uma geladeira pra gente. Ajudou mesmo, sabe? A tia Lena foi bênção na nossa vida e ela foi canal de Deus na nossa vida. E eu sei que foi Deus que preparou tudo, gente. Foi Deus, tá? Foi Deus. Não foi a inteligência da Yasmin. Não foi sorte, não. Foi o Senhor que preparou tudo. E aí o que aconteceu, gente? A gente foi pra essa casa. Essa casa era precária, viu? Quando chovia, tinha um terreno abandonado lá. Que os matos, se bobear, era maior que eu. E aí, quando chovia, vinha aquelas baratas de mato, sabe? Aquelas grandes que ficam voando. Pois bem, quando chovia, vinha um monte, gente, de barata de lá e ia lá pra casa. A gente tinha que fechar tudo, botar pano por debaixo da porta pra não passar. Entendeu? Barata. Fora que enchia lá. Enchia. O banheiro não tinha luz. Não tinha luz, gente, o banheiro. A gente não tinha... Pra dizer que não tinha um armário, sabe esses armários que é de 2 portas, que é a parte de cima? Pois bem, era esse armário que a gente tinha. E aí, gente, o fogão era um fogão usado. A gente tinha conseguido um fogão, um botijão de gás. Esse armário que eu deixava em cima de uma cadeira, porque ele era bem velho mesmo. E como que a gente sobrevivia? Questão de comida, a gente ganhava cesta básica. Tinha uma moça que vira e mexe ajudava a gente, eu esqueci o nome dela. Mas ela vira e mexe ajudava a gente, dava roupa, ajudava com cesta básica. E essa época minha mãe tava grávida da Isadora, tinha engravidado da Isadora. Enfim. E o que aconteceu? A gente foi se levantando, gente, entendeu? O que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes, né, a gente olha para as pessoas, a gente não imagina o que essa pessoa viveu. Eu, gente, eu cresci vendo meu pai agredindo minha mãe. Eu cresci vendo o que era um homem que eu não queria ter como marido, entende? Meu pai, ele era um exemplo de homem que eu não queria ter como marido. Como pai, ele era um ótimo pai, era um pai protetor, entendeu? Mas como marido, ele era péssimo, gente. Tanto que se alguém falar mal dele perto de mim, eu não vou falar nada, eu respeito, eu entendo, sabe por quê? Porque meu pai não era uma pessoa boa. Até, não só como marido, também, com algumas pessoas também ele não era, gente. Não é porque meu pai faleceu que eu vou vir aqui falar, nossa, meu pai era isso, era aquilo, ai que delícia, que maravilha. Ele não era, gente.
eu sofro muito com a perda dele. Porque quando eu saí de casa, eu imaginava que ele ia mudar. Pra vocês terem noção, gente, tinha vez que eu pegava, fechava o olho e ficava pensando, imaginando eu chegando com meu filho, ele conhecendo meu filho. Porque quando eu saí de lá, a gente não sabia se era menino ou se era menina, entendeu? E pra vocês terem noção de como Deus, ele é maravilhoso. Deus, gente, ele já sabia que meu pai não ia continuar aqui, né? Ia falecer. E sabe o que Deus fez, gente? Quando eu fui ter o Anthony, se eu falar pra vocês que o Anthony, nasceu no dia do aniversário do meu pai, dia e mês. Se meu pai fosse vivo hoje, ele ia fazer aniversário junto com o Anthony. Então, assim, um dia que seria tristeza pra mim, não é. É um dia que talvez eu ficaria trancada no meu quarto por conta de saudade do meu pai, por conta que ele não tá mais aqui, por conta que não tem mais esperança, porque ele já se foi. Hoje não é tão ruim, dói. Porque, gente, eu não saí de casa querendo que acontecesse isso, sabe? Eu tinha esperança. Eu, como filha, eu tinha esperança dele mudar. Não dele mudar e minha mãe voltar com ele, não, dele mudar. Dele poder ver o neto, ele poder ver o meu outro irmão, sabe? De eu poder ir visitar ele. Eu tinha essa esperança. Mas, infelizmente, ele trilhou os caminhos dele. Eu tenho maturidade para saber que meu pai escolheu os caminhos dele. E foi caminhos que levou pra... Foi caminhos que acabou com a vida dele. Então, assim, eu tenho essa maturidade. Dói? Claro que dói. Eu era apegada com ele, então dói sim, sabe? Mas sabe, quando chega a data do aniversário dele, que é dia 11/7, não, eu não sofro tanto, porque meu filho faz aniversário dia 11/7. Então, assim, e, gente, ele é muito parecido com meu pai. Eu vou pegar uma foto que tem aqui do meu pai e vou mostrar pra vocês. Ele é muito parecido com meu pai, o Anthony. Então, assim, eu tenho maturidade pra saber que ele trilhou os caminhos dele. Ele escolheu os caminhos dele e foi caminhos que levou pra o que aconteceu, tá? Meu pai, eu sinto saudade dele, sabe? Eu sinto saudade dele como pai. Eu não queria mais que eles ficassem juntos, porque eu sabia que não dava certo, sabe? Mas eu sinto saudade dele como pai. Hoje eu tenho meu padrasto, Samuel, que eu até chamo ele de pai, mas porque ele me trata como filha mesmo. Mas, gente, eu continuo sentindo falta do meu pai. Eu sofro com isso, tá? Nossa, Yasmin, mas tu não sofre e tal, você tá dando graças a Deus? Não tô dando graças a Deus que meu pai faleceu. Eu queria que ele tivesse vivo, eu queria que ele tivesse mudado. Eu por várias vezes fiquei com ele, conversei com ele, falava, pai, deixa a mãe, vive cada um sua vida, sabe? Mas ele não queria. Ele queria viver com ela e viver aquele inferno que era, gente. Então, assim, sabe, quando você tá num relacionamento abusivo, não é só você que sofre. Quem tá ali junto, os filhos também sofrem. Eu tive depressão por conta disso. Eu já tentei por conta disso. Por conta da depressão que eu tive por causa disso. Que eu não tenho mais, graças a Deus. Então, assim, gente, quando você sofre violência doméstica, não é só você que sofre, tá? Os seus filhos também sofrem. Pra mim foi horrível ter que escolher entre minha mãe e meu pai. Mas pra mim era horrível continuar naquele ambiente. Esse vídeo não é pra vitimismo, esse vídeo é um alerta. Mulher,
Se você sofre violência doméstica, não fica nesse lugar. Sai desse lugar, procura ajuda. Se seus parentes não querem ajudar, pegue seus filhos, procura uma casa que acolhe mulheres que sofrem violência doméstica, porque tem. Procure e vai. Pensa nos seus filhos. E se você não tem filho, pense em você. Porque o final disso, sabe, se você continuar aceitando, empurrando com a barriga, o final disso a gente já sabe o que é. Não é só uma surra. Vocês acham que eu não queria que ele conhecesse o neto porque ele não conheceu? Meu pai não conheceu meu filho. Vocês acham que eu não queria? Eu queria. Meu pai não deu tempo do meu pai conhecer nem meu esposo. Quando ele faleceu, eu já estava casada. Eu sou casada, eu falo que eu sou casada há 7 anos, mas eu vou fazer 7 anos ainda de casamento, faltam alguns meses. Mas assim, meu pai não conheceu meu esposo pessoalmente. Meu pai, quando eu me casei, que eu me casei mesmo, né? Fui no cartório e tudo, meu pai não pôde estar lá. Eu não fiz ainda festa de casamento, mas a gente vai fazer, eu e meu esposo. E vocês acham que não me dói? Porque eu sonhava, gente. Vocês acham que não me dói? Eu queria que quando eu estivesse indo pro altar, ele estivesse junto comigo. Eu sei que hoje eu vou ter meu padrasto, que vai entrar junto comigo, que eu vou fazer questão. Quando eu fizer festa de casamento, eu não fiz ainda, né? Mas quando eu fizer festa mesmo de casamento, que eu quero entrar com vestido de noiva, essas coisas todas, sabe? Eu vou ter meu padrasto pra entrar comigo, porque ele é como se fosse um pai pra mim. Mas eu queria o meu pai, sabe, de sangue. Então, assim, se você, mulher, sofre violência doméstica, procura ajuda, sabe? Eu creio que eu fui instrumento de Deus pra ajudar minha mãe a sair dessa situação, tá? Desse ambiente. Porque se eu não tivesse aquele dia falado, vamos, mãe, e mostrado pra ela que eu ia ir mesmo, se ela não fosse, eu sei que ela, não sei nem se ela estaria viva, na verdade. Ó, e assim, gente, todo mundo via. Meu pai não tinha essa coisa de fingir na rua e em casa ser outro cara, não. Ele mostrava descancaradamente, entendeu? Minha mãe apanhava na rua, aonde fosse. Ele ia na porta de trabalho dela, já perdeu vários empregos por causa disso. Batia mesmo, batia na rua. Ela podia estar na casa da minha avó, entendeu? Então assim, hoje, gente, hoje também, o que alivia um pouco a minha dor é ver minha mãe feliz. Minha mãe é feliz, hoje ela tem um casamento estruturado. Meu padrasto até comida faz, leva comida pra ela na cama, café da manhã na cama. Ele trata ela como uma princesa. Hoje minha mãe sabe o que é um casamento de verdade. Eu fico feliz por ela. Hoje eu vejo meu irmão, eu olho pra ele. Eu não sou de falar pra ele, talvez ele vá até assistir esse vídeo, mas eu olho pra ele, eu tenho tanto orgulho. E eu olho pra ele e falo, penso, valeu a pena. Porque pra mim foi difícil tomar essa decisão de deixar meu pai sair com a minha mãe e com meu irmão. Mas só de pensar que ele não teve que crescer, perder a adolescência, a infância, por causa disso tudo, porque os filhos perdem, tá? A adolescência e a infância por causa disso. E olhar pra ele e ver que ele não precisou passar por isso. E que eu consegui. Isso é gratificante demais. Me dói não ter meu pai aqui. Mas de um lado vem a dor e do outro lado vem o consolo. Porque eu vejo meu irmão aí grande, com 13 anos. E graças a Deus ele não viveu nem um terço do que eu vivi. Graças a Deus. Graças a Deus minha mãe é feliz hoje. Graças a Deus meu filho não cresceu vendo os avós se matando. Então assim, gente, e se você conhece uma mulher que está sofrendo violência doméstica, manda esse vídeo pra ela.
Manda esse vídeo pra ela. Conversa com ela, ajuda ela. Às vezes as pessoas não têm noção de como que essas pessoas que sofrem violência doméstica precisam de ajuda. Às vezes as pessoas não entendem, não têm essa maturidade de entender que a dependência emocional é algo que te leva... A dependência emocional faz isso. Então, assim, ajuda. E se você que estiver assistindo sofre, procura ajuda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que te falaram, o que tem acontecido. Se é dependência emocional, passe por cima dela e vá. Procure ajuda. Procure ajuda. E se você conhece alguém, ajude. Não vire as costas. Eu fui canal de bênção na vida da minha mãe. Foi Deus que me usou, só fui instrumento. A glória não é pra mim. Eu não sou digna de glória. Mas Deus é, porque foi Ele que fez. Ele que transformou a vida da minha mãe, a minha. Eu só fui instrumento pra ajudar ela a sair daquilo, tá? Minha mãe teve sim ajuda, sim, já. Parte de família. Minha tia Lala ajudou ela. A avó ajudou ela também já. Então, assim, minha mãe teve ajuda, sim, mas é que o negócio é a dependência emocional. Pra pessoa se libertar disso, é difícil, tá? E teve muito mais coisas que aconteceu, eu vou contando aos poucos pra você. O vídeo de hoje foi voltado pra isso. E pra te mostrar que tem esperança. Hoje eu tenho um casamento estruturado, minha mãe tem um casamento estruturado. Você não tem noção. Você não tem noção da diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa. Você não tem noção. Então ajude. Não julgue, ajude. Pra quem tá de fora parece loucura. Parece que a pessoa gosta de apanhar. E realmente, eu vou falar pra vocês, tem algumas pessoas que sim. Não vou generalizar. Tem algumas pessoas que realmente tá ali no ambiente e realmente não quer saber de mudança. Mas tem mulheres que ela tem dependência emocional. Ela quer mudança, ela quer ter uma família feliz, mas ela tá dependente emocionalmente. Tem outras que não é dependência emocional, tem outras que não quer saber de nada mesmo, tá nem aí pra nada. Mas se você conhece uma mulher que já tentou sair desse relacionamento, mas não conseguiu, ajude, tenta ajudar, pede direcionamento pra Deus. Você pode fazer diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma família, tá? Então, assim, hoje, tudo que eu vivo, gente, eu posso estar morando onde for. Eu sou grata a Deus. Eu tô aqui nessa cadeira, minha cadeira velhinha, minha mesa velhinha. Eu sou grata a Deus. Por tudo, por tudo. Eu vou procurar uma vez por semana fazer alguns vídeos contando aos poucos um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu vivi. Esse vídeo é um vídeo de alerta, é um vídeo que a intenção é que te traga esperança, ou também te desperte para você ajudar outras pessoas, porque você pode ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu fui na vida da minha mãe. E eu sou tão feliz que eu vejo hoje ela feliz, o sorriso dela. Ela não tem noção. Quando eu olho pro sorriso dela, ela não tem noção da paz que o sorriso dela me dá. Quando eu vejo meu irmão brincando, zoando, feliz, não tem noção. Meu padrasto não tem noção de como eu sou grata pela vida dele, por ele fazer minha mãe e meus irmãos tão felizes. Sabe? É isso. Eu vou pegar ali a foto, vou mostrar pra vocês quem era meu pai. Peguei, gente, peguei aqui a foto que eu tenho. É eu e ele, meu irmão, tá? Ó, esse aqui era meu pai. É o meu pai, só que ele não tá mais vivo, né? É o meu pai, esse aqui sou eu. Eu não lembro quantos anos eu tinha aqui. Aqui, gente, é a casa do Jusa que eu morava. Em Parelheiros também, mas era no Jusa. E esse aqui, gente, é meu irmãozinho. Esse aqui era meu pai. É meu pai, né? Que faleceu. Eu pareço muito com ele.
As pessoas falam que eu pareço muito com a minha mãe, mas eu acho que eu sou muito mais parecida com meu pai do que com a minha mãe. Acho que meu irmão que é mais parecido. E é isso, gente. Eu sinto falta dele. Eu sinto falta dele pelas partes... A parte na questão de pai, né? Que ele, nossa... Era um pai bem coruja, bem protetor. Mas infelizmente, como marido, ele era péssimo. Mas ele trilhou os caminhos dele, né? Ele escolheu. Enfim. E é isso. E é isso, gente. Esse choro meu é um choro de alívio, um choro de tristeza, um choro de alegria, é tudo misturado. Eu sinto falta dele. Meu pai faleceu muito novo. Deixa eu ver, se eu não me engano, ele tinha 30 e poucos anos, meu pai, quando faleceu. Eu não me lembro se é 34, 33. Deixa eu ver. Ai, não me lembro, gente. Enfim. E esse aqui era meu pai. E é isso. Se você conhece alguém, ajude. Se você é esse alguém, procure ajuda. E claro, não se esqueça que é Deus que faz o sobrenatural e é Ele que vai te conduzir e te ajudar. Só que eu também sei que Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas pra ajudar você também. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Eu espero que eu tenha sido mais clara possível, mas eu tenha conseguido me expressar. Eu sou meio difícil de me expressar, eu não sei me expressar direito. E eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E toda semana eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho das coisas que eu vivi, um pouquinho do meu testemunho, pra te trazer esperança, tá? Pra te trazer esperança. E é isso. Beijo. Tchau. Fique com Deus.